fisicamente, né, porque estava de moto, caiu, enfim, e emocionalmente quebrada. Vivia um relacionamento super abusivo, existiam muitas coisas por trás desse relacionamento que me prendiam negativamente ali. E aí, depois de 3 dias, eu liguei para minha mãe. Falei assim, mãe, minha mãe já sabia que tinha acontecido alguma coisa, mas eu não contei, não tive coragem. Eu falei, mãe, aconteceu uma coisa, eu preciso que você venha aqui em Macaé. Quando ela chegou, mal de cabeça, eu mal de cabeça. Eu falei, contei a história para ela. Minha filha, vamos lá, eu tô aqui com você. E ela, foi nessa época que ela se mudou para ir para Macaé morar comigo. Foi nesse período. Pela preocupação também, não estava lá sozinha. E 3 dias depois que isso aconteceu, foi quando a minha mãe foi calar, eu falei para ela assim, eu preciso ir para a igreja. Que igreja? Eu preciso ir para a igreja. Eu só conheço uma igreja, o Bola de Neve, que eu tinha ido com minha amiga não sei quantos anos atrás. Fui lá. No mesmo dia que eu cheguei naquele lugar, quebrada, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, o Senhor, Ele me encontrou. Eu aceitei Jesus naquele dia. E eu fui batizada com o fogo do Espírito Santo naquele dia. Gente, eu não era batizada nas águas. E eu lembro que eu cheguei no pastor por um tempo e falei assim, é possível? Porque eu senti algo que eu não sei explicar. Eu sou bióloga, gente. Eu aprendi evolução de cabo a rabo. Eu sou do físico, eu preciso... E o Senhor teve que vir de uma forma tão grandiosa se manifestar na minha vida, com o fogo dele sobre mim, que eu sentia meu corpo queimando, as minhas costas, como se tivesse um maçarico em cima de mim. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí depois eu fui entender. O Espírito Santo precisou ser agressivo comigo para que aquilo ali fizesse sentido. Beleza, depois daquele momento, eu tive uns percalços no caminho, mas eu continuei firme. E essa história... eu falei, resumi bem rápido para não ter muito tempo. Foi a história do meu avivamento pessoal, porque desde aquele meu primeiro dia, desde aquele primeiro momento que eu senti o poder do Espírito Santo, eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu tive meu primeiro arrependimento. O primeiro arrependimento de muitos que a gente vai ver aqui na palavra, o primeiro e mais importante arrependimento, que era o arrependimento da vida de incredulidade. Eu não sabia do que eu sabia que, e olha, é difícil, agora está mais tranquilo, porque agora eu acredito que o Espírito Santo já trabalhou muito no meu coração. Mas eu passei por um grande período de possível invalidação, porque eu era bióloga, eu trabalhava com isso. E aí, e a pergunta que até hoje eu sei responder assim, né? Mas a pergunta que todo mundo me explicava, e a evolução? E o homem veio... E da onde que surgiu o homem? O homem veio do macaco? Então, eu tinha a possibilidade de ser invalidada como cristã se eu defendesse o que eu aprendi, estava aqui como ideologia, e eu também podia ser invalidada como bióloga, porque de alguma forma ou de outra, se eu falasse alguma coisa que ferisse o que o meu colega de trabalho estava querendo ouvir, eu poderia ser invalidada como os dois, e foi uma batalha, gente, da minha vida. Mas, com a graça do Espírito Santo, eu consegui passar por esses percalços, e eu sei que a grande obra foi forjada por esse testemunho na minha vida. Porque não tem como dizer que não foi o Senhor. Não tem como dizer. Mas o que eu quero focar nisso tudo é que esse primeiro arrependimento, ele foi a porta de entrada do avivamento que aconteceria na minha vida. Porque eu precisei me esvaziar de muita coisa. Muita coisa. Eu precisei de me arrepender de muitas coisas que eu não sequer imaginava que precisaria me arrepender. E sigo assim até hoje. Só muda um pouco. Porque quando a gente já está caminhando com o Senhor, quando a gente deixa essa vida de incredulidade, que é o primeiro arrependimento que a gente precisa ter, que é o arrependimento genuíno, que é confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Senhor, eu me arrependo da minha vida até aqui sem o Senhor. Eu me arrependo de ter feito pelas minhas vontades. Eu me arrependo de ter caminhado até aqui pela força do meu braço. Eu me arrependo de não ter conhecido o Senhor antes, de não ter aberto meu coração para te ouvir antes. Esse foi o primeiro passo. E a partir disso o avivamento começou dentro do meu coração. O avivamento veio e ele foi em passos pequenos, mas consolidados. Porque às vezes, se a gente dá um passo muito grande, fica um hiato aqui nesse meio do caminho, que às vezes a gente vai ter que voltar um pouco. E às vezes vai ter que voltar lá para estaca zero para construir de novo o que ficou nesse meio do caminho largo, sabe? Então é bom quando esse caminhar é devagar. Às vezes ele é um pouco mais rápido, mas é bom que ele seja gradual. Por quê?
Porque senão existem coisas, ficam coisas ali que não estão consolidadas verdadeiramente. É como se a gente fosse colocando tijolinho a tijolinho, tijolinho a tijolinho. Ou melhor, gotinha a gotinha, gotinha a gotinha, até que o meu copo esteja suficientemente cheio e sem eu precisar falar, o Espírito Santo já está só da pessoa virar e falar assim: você está diferente, o que está acontecendo com você? Meus amigos da faculdade: Natália, como assim? Você virou crente? Eu falei: cara, deixa eu te explicar o que eu virei. Crente, porque crente era aquela... Como assim você virou crente? Você é super da festa. Eu falei: olha só, essa aqui é a minha vida agora. Essa aqui é a minha realidade agora, mas eu não preciso criar estereótipo para mim. Eu estou vivendo uma vida mais leve. E tem gente hoje que me conhece, né, das épocas anteriores, e fala: sua fisionomia é outra. Você mudou. O Espírito Santo, ele transformou minha fisionomia. Não foi só o meu caráter, foi o meu externo. E isso já é uma prova do avivamento que está acontecendo dentro de mim. Bom, continuando com a palavra. Eu sei que vocês, vivendo aqui esse momento, esse congresso de avivamento, vocês já ouviram e vivenciam. Eu pude ver aqui, vocês estavam ministrando aqui o louvor na frente, um desejo, uma fome, uma sede. Ou seja, vocês já estão caminhando nesse avivamento. Vocês já, foi palpável a presença do Espírito Santo aqui enquanto vocês estavam ministrando. Então vocês já sabem o que é avivamento. Vocês sabem o que é. Mas a gente precisa todos os dias nos lembrarmos do que não é avivamento. Porque senão a gente condiciona a nossa mente a achar que avivamento é só cultos poderosos. Fogo do Espírito Santo, grandes eventos que eu adoro. Eu adoro Dunamis, eu vi, né? Eu acho que alguma coisa de Júlia que eu vi que ela falou pra mim que você foi. Eu adoro para a conferência. A gente teve uma conferência agora na nossa igreja, a gente recebeu 5 americanos que vieram falar sobre avivamento. Ontem. E foi maravilhoso, foi uma atmosfera, gente, que assim, surreal, da presença do Espírito Santo. Mas eu preciso me lembrar que o que eu vivi ontem lá na minha igreja, que foi surreal, muito gostoso com o Espírito Santo, não é avivamento. Foi uma presença forte. Mas se eu não reproduzo o que eu senti ontem lá, amanhã, não tem continuidade. Não pode ser momentâneo, não pode ser somente restrito a eventos. Porque o avivamento, de fato, é quando a presença de Deus se manifesta diariamente, cotidianamente na nossa vida. Você está lá no seu trabalho, está lá na escola que você estuda. Cara, você é um agente do avivamento no lugar que você está. Você é um agente do que vai ser transformado através das suas atitudes, das suas palavras, no lugar que você está. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo a gente volta aqui, a gente vive esse culto forte, a gente vive o extraordinário de Deus na nossa igreja. Segunda, a gente está lá de novo. Isso é o avivamento pessoal. E criaram até um nome, um conceito para isso, que é o avivamento sustentável. É aquele que está sendo lapidado ao longo dos dias e é aquele que a gente consegue se manter ao longo dos dias. Bom, então, antes da gente viver uma atmosfera, porque eu saí de casa com essa expectativa. Eu falei: Senhor, eu estou vindo, ontem e hoje foram cultos poderosos lá na minha igreja. Eu não aceito menos do que isso aqui hoje, não. Eu não sei se vocês vão querer ficar um pouquinho mais, não sei se vocês... Não sei, mas eu quero viver uma atmosfera diferente desse lugar hoje. De adoração, de entrega, de arrependimento, de contrição. Enfim, eu sei que algo o Senhor fará aqui hoje. Só que antes disso acontecer, eu quero levar vocês a refletirem um pouco, sabe? Pra gente estar inteiramente nessa realidade. Então, antes eu quero que vocês já comecem a refletir desde agora. Estou pronto, estou apto. Eu estou obedecendo, eu estou rendido, eu estou arrependido suficientemente de tudo que eu preciso me arrepender. Natália, mas o que eu preciso me arrepender? Eu tenho uma vida aqui, eu estou caminhando com Deus, eu estou todos os dias orando, eu estou jejuando, eu prego para os meus amigos, eu não faço nada de errado. Olha, eu preciso trazer uma realidade para vocês. Existem coisas sim. Existem coisas até mesmo para quem já anda com Cristo há muitos e muitos anos se arrepender. Porque se a gente diz que não há nada a ser reformulado ou reajustado, ou melhor, alinhado pelo Espírito Santo, talvez estejamos fazendo muito pela força do nosso braço. Então,
A nossa natureza caída, ela tem fome pelo que destrói. Enquanto o Espírito Santo em nós, ele tem fome em santificar-nos. E é uma guerra. A gente sabe que é uma guerra que a gente trava, uma batalha entre carne e espírito. E aí eu tenho uma coisa para dizer para vocês, que antes de Deus entregar uma porção nova para nós, a gente precisa estar pronto, precisamos estar prontos para receber. E prontos genuinamente. Não é só o sentimento de eu acho que está tudo bem. Não, acho que está tudo bem, estou pronta para receber. Mas o Senhor hoje quer esquadrinhar os seus corações, não para Ele, tá? Porque Ele já sabe. Ele já sabe. Mas hoje, a partir de agora, Ele vai começar a te lembrar o que você precisa reconhecer. O que você precisa confessar a você mesmo. Porque, para Ele, gente, quando você pedir perdão, Ele vai falar, é isso aqui. Mas, pela bondade dEle hoje, eu sei que eu estou sentindo no meu coração verdadeiramente, Ele vai te lembrar. Ele vai começar a te lembrar. Enquanto eu estou falando aqui, Ele vai começar a te lembrar do que você precisa se arrepender, do que você precisa esvaziar ainda, do espaço que você ainda precisa liberar, para que Ele venha hoje com uma unção, com um poder, uma autoridade diferente sobre nós. Bom, arrependimento não é só para ímpio. Arrependimento não é só para ímpio. Arrependimento somos para nós também, todos nós que estamos aqui. Eu sei que tem visitantes aqui hoje, né? O pastor falou. Mas eu acredito que a grande maioria, às vezes até mesmo os visitantes, eles já aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Primeiro arrependimento, check. Você passou por isso igual eu passei lá atrás. Primeiro arrependimento, ele está feito. Você se arrependeu da vida de incredulidade que você tinha. Você crê no Senhor, você crê no Espírito Santo, você crê que é uma nova criatura em Cristo. Ótimo. Para muitos dos ímpios, para aqueles que não creem ainda, que não conhecem a Cristo ainda, eles precisam passar por esse arrependimento para que os outros aconteçam. Mas para nós, grande maioria, nós já passamos por esse arrependimento. E ótimo. Primeiro check. Bom, além de nos arrependermos de uma vida de incredulidade, após a gente confessar e crer no nome de Deus, a gente precisa se atentar a outras coisas que precisamos nos arrepender. Sentimentos corrompidos. Sentimento corrompido é todo aquele sentimento que não provém do Espírito Santo. Nós que já olhamos para Cristo, já sabemos os seus atributos, já os conhecemos, já sabemos de cor e salteado qual é o caráter de Cristo. Nós já reconhecemos aqueles sentimentos que provêm do Senhor e aqueles que não provêm. E se, por acaso, existem momentos em que os sentimentos que não provêm do Espírito Santo rondam o nosso coração, ou então existem gatilhos no trabalho, na escola, na casa de vocês, que levam a trazer isso à tona, é algo que a gente precisa rever. É algo que a gente precisa entender e moldar esses tipos de sentimento. Raiva, ódio, desprezo. São sentimentos que não provêm do Espírito de Deus. São sentimentos que provêm da nossa carne. E esses sentimentos precisam ser dignos de arrependimento. Arrependimento de iniquidades escondidas. Lá na nossa igreja, nosso pastor costuma brincar. Vou escolher uma pessoa aqui, imagina se o Espírito Santo fez assim. Vou escolher uma pessoa aqui, você. Colocar aqui 3 minutinhos de seus pensamentos durante uma semana, em 3 vezes, rapidinho, para toda a igreja ver. E aí a gente vê o que está passando na sua cabeça, quais são os sentimentos, seus pensamentos. Existe gente que entra meio nervoso. Mas às vezes não é porque a gente quer. Acontece. A gente está fadada, a nossa natureza ela é caída. A gente está suscetível a ter pensamentos, a ter sensações, sentimentos que não provêm do Senhor. Mas iniquidade é quando isso acontece com frequência e você não se opõe a viver isso. Você deixa, você continua. Então, se existe algo, de alguma forma, aí dentro do teu coração, e eu estou aqui falando, enquanto eu falo para vocês, eu estou aqui em espírito, orando ao Senhor. Porque a gente que é cristão, a gente consegue ter essa dualidade. Às vezes a gente está ministrando aqui o louvor, e ao mesmo tempo a gente está em espírito, pedindo a revelação do Espírito Santo. Eu estou aqui pregando para vocês, mas eu estou querendo de mim, eu estou conseguindo fazer isso. O Espírito Santo mostra. Mostra se existe algo
que carece de medo ou de alguma forma ser escondido, algo escondido em mim, eu não quero que ninguém saiba. Meu amigo, me desculpa, mas pode até parecer que está escondido para o próximo, e isso não importa. Você acha mesmo que importa a opinião do outro que está do teu lado? Importa a opinião de quem sabe tudo que está acontecendo, entendeu? Importa a opinião de quem não há nada escondido para o Espírito de Deus. Logo, se você está tentando, se você acha que você está fazendo alguma coisa escondida e que está, eu vou me arrepender, não, eu vou me arrepender, eu vou me arrepender, eu estou passando por essa batalha. O Espírito Santo está vendo tudo. Do Senhor nada se esconde. Então, se existe alguma iniquidade escondida no coração de vocês, na mente, o pensamento, aquele pecadinho de estimação, que é péssimo esse nome, né? Essa forma de chamar, mas existe. Mas pediram para eu falar uma mentira no meu trabalho. Será que eu não corro o risco de perder o emprego? Nossa, mas eu esqueci de fazer algo e aí eu vou falar que... Nossa, nem lembrei, mas você sabia. Você lembrou. Você só ficou sem graça de falar que tinha errado alguma coisa. Que o Senhor começa a revelar o seu coração. Mas não somente trazer a revelação, trazer esse sentimento de tristeza, talvez, por ainda ter estar vivendo essa situação. O arrependimento também de desonras sutis. Quando você desonra seu pai, isso para os jovens, também para os jovens, sabe? Quem tem pai, quem tem mãe, né? A gente lá na igreja fala que é jovem, o pastor fala que é de 0 a 99 anos os jovens lá na nossa igreja. Arrependimento de desonras sutis. Às vezes você desonra seu pai, sua mãe, seu professor, seu esposo, sua esposa, seu filho, seu chefe. É uma autoridade na sua vida. Não pode não ser uma autoridade espiritual, mas é uma autoridade. Desonras sutis carecem de arrependimento. Arrependimento de pensamentos distorcidos, de invejas internas. Poxa, por que aquela pessoa conseguiu isso e eu não consegui? Caramba, Deus, não estou olhando para mim não. Estou te pedindo há tanto tempo isso. Desculpa dizer, mas essa insatisfação pode ser uma inveja escondida. Isso também carece de arrependimento. Olha, eu não estou aqui para ficar apontando o dedo para vocês. Eu não estou aqui, e eu orei muito ao Espírito Santo para não parecer que eu estava aqui chegando como profeta do caos, aí quer falar, e eu não quero mesmo que vocês pensem que essa é a minha intenção. A minha intenção não é trazer essa sensação de, nossa, essa menina veio aqui pela primeira vez, lá de Macaé, do nada chegou aqui e está começando a falar um monte de coisa que eu tô fazendo não, tá? Ninguém faz isso. Só pra gente. Falando um monte de coisa. Gente, a intenção é que a gente possa se esvaziar. E eu tô falando isso porque eu vivi isso, tá? Eu tive muitas coisas pra me arrepender. E não tem muito tempo não. Foi quando eu tava me preparando pra estar aqui. Então eu tô no mesmo barco que vocês. Eu não tô falando isso aqui tudo e mais. Digo mais. Enquanto eu tô falando pra vocês, o Espírito Santo tá me revelando até mesmo coisas que eu preciso me arrepender. Tá aqui em cima falando pra vocês, não diz nada, não difere nada entre mim e vocês, pelo contrário. Eu talvez seja a pessoa que precisa mais me arrepender. Eu me coloco nessa posição. Arrependimento de fazer o certo com a intenção errada. Arrependimento daquilo que alimenta a sua velha natureza. E arrependimento sobre o que eu e você poderíamos fazer e não fazemos. Esse aqui é o mais pesado para mim. Sabe por quê? Porque esse aqui diz sobre quantidade e qualidade do que eu entrego a Deus. Quantidade no sentido do tipo, bom, eu fui para a igreja 3 domingos. Hoje eu não tô afim de ir. Eu vou ficar em casa hoje que eu tô com preguiça. E aí quando você deita, você pensa, poderia ter ido, né? Mas eu tô com preguiça mesmo. Eu poderia ter feito mais. Mas eu não fiz. E além disso, quando você está aqui nos 4 cultos, servindo, mão arado, fazendo tudo. Eu ir para a igreja, eu vou lá fora, eu organizo as cadeiras, eu vou na cantina, eu ajudo os pastores, eu tô aqui. Mas você poderia ter feito melhor. Às vezes você não precisava ter feito tanto. Você podia ter feito algo menos, mas de melhor qualidade. Talvez esse aqui
seja o arrependimento até mesmo que eu preciso. Eu estou aqui falando, confessando para vocês que eu preciso ter olhar. A gente trabalha muito na nossa igreja. E às vezes a gente faz tanto. Às vezes o Senhor fala, eu só queria que você tivesse feito uma coisa com excelência, Natália. E aí eu fico, cara, meu Deus. E realmente isso é algo que você precisa se arrepender. Porque esse arrependimento aqui é para mim e para você que estamos servindo, que somos cristãos, que confessamos a fé de Cristo, que espalhamos o Evangelho. Mas às vezes você pregou para 10 pessoas que você cruzou naquele dia. Só que a 11ª, eu falei com tanta gente hoje do Senhor, Deus. Só que é aquela 11ª que carecia da salvação através da sua vida. Então, precisamos nos arrepender profundamente do que poderíamos ter feito e não fizemos. Isso em relação à quantidade e à qualidade da nossa entrega para Deus. Quando você está aqui na igreja e você está tendo louvor e você fala, caramba, cansado. Às vezes trabalhei no final de semana, ou às vezes domingo é aquele dia da preguiça, né? Está repreendido, preguiça. Mas a adoração, o louvor, é o único momento no culto que a gente entrega algo para Cristo, sabia? É o único momento que a gente tem a honra de entregar algo para o Senhor. Porque depois a gente recebe a palavra de Deus, a gente recebe a oração, a gente recebe o Senhor. A gente entrega também na hora dos ofertórios, mas digo com o nosso corpo, com a nossa devoção, sabe? Com a nossa afeição. Então, o momento do louvor é um momento muito importante também. E às vezes o louvor está rolando e a gente não está louvando. E isso eu estou me policiando muito no meu dia a dia. Eu falo, não, se esse é o único momento que eu tenho para te entregar aqui a minha melhor parte no culto, eu vou te entregar com todo o meu amor, com todo o meu perdão. Às vezes lá na igreja a gente está na hora do louvor, a pessoa cai no chão chorando. E amém, é essa atmosfera que o Senhor quer, de entrega, de não olhar, pensar no que será que ele vai pensar de mim? Será que ele está achando que eu estou pulando muito? Será que ele está achando que eu estou andando muito? Será que ele está achando que eu estou gritando muito? É sério, não se importa com isso não. Entrega a melhor parte para o Senhor. Porque quando a gente está com o braço levantado, a gente está em rendição, a gente está falando, Senhor, olha, não tem nada aqui que eu quero esconder do Senhor, eu só quero te adorar, eu só quero ter a minha mente no Senhor. Ah, mas eu estou pensando aqui que eu vou comer depois do culto. Para, em nome de Jesus, esse pensamento agora eu quero adorar o meu Deus, o que for para ser depois aqui, eu vou lá para fora, depois quando acabar o culto eu penso, repreende a sua mente mesmo, seus pensamentos, fala, eu tenho domínio, é fruto do Espírito, eu domino a minha mente, eu que vou pensar, e agora eu escolho adorar o meu Deus. E não é adorar de qualquer jeito, é adorar em espírito e em verdade, com todo o meu amor, com toda a minha devoção. Estou aqui na hora da palavra, ouvindo o pastor pregar. Eu vou estar focado. Ai, mas, nossa, bateu um sono agora. Está repreendido em nome do Senhor Jesus, porque eu me comprometi em entregar o melhor a Deus. E a minha entrega é o que eu posso fazer e fazer de melhor. Eu vou prestar atenção aqui, porque eu sei que há algo novo. Então, eu vou fazer de melhor ouvir com a minha escutativa. É sobre isso. É sobre isso. E se você não faz isso, ou se você tem momentos que, infelizmente, isso acontece, que o Senhor possa te revelar e a gente possa começar a se arrepender. Desculpa, Deus, eu nem sabia. Eu nem me dei conta, meu Pai, de que eu estava fazendo todo esse comportamento. Eu nem dei conta. E tá tudo bem, gente. Não é uma noite de julgamento. É uma noite de realinhamento. Talvez seja uma verdade que o Senhor vai trazer hoje para sua vida, para que você não... Porque na próxima, você já vai lembrar. Fala, opa, agora eu já conheço. Agora eu já entendi já sobre isso. É só realinhamento. O Senhor não está aqui para dizer que você vai para o inferno se você não fizer isso, ou se você não adorar em espírito de verdade. Não é isso. Ele só quer 100% do que você pode fazer de melhor por Ele. Ele só quer que você esteja consciente daquelas coisas que você precisa se arrepender. Sabe por quê? Porque saber disso não vai isentar seu corpo de, às vezes, vacilar em relação a essas coisas. Não vai. Mas, agora eu já sei quando eu vacilar. Agora eu já sei. Então agora eu posso até ir
uma coisa certa. A gente não vai se arrepender uma vez só para sempre, acabou, nunca mais, tá? É uma vida de arrependimento. É uma vida de momentos que a gente vai falar, olha, Deus, eu fiquei aqui agora de novo, desse jeito, mas eu já entendi, acabou. O Senhor me perdoa? Claro que perdoa. Tem pai melhor do que esse, gente. A bondade de Deus, é sobre a bondade de Deus. É um atributo mais maravilhoso. É a bondade. E independente de quantas vezes você pedir perdão, olha, mas cuidado com isso também, para não parecer uma iniquidade repetida e virar aquele pecadinho de estimação. Mas quantas vezes forem necessárias você pedir, você solicitar ao Senhor, me perdoa, me desculpa, Deus, não queria. Ele está de braços abertos. Opa, beleza. Abriu mais um espaço aqui. Vamos dar mais ação para cá. Abriu mais um espacinho nesse coração aqui, entendeu? Vamos lá. Vamos lá. E vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Até que a gente possa chegar, de fato, no preenchimento total do Espírito. E aí a gente começa a ter esse avivamento pessoal. Bom, Salmo 51, Salmo de Davi. É o salmo que foi criado no momento de arrependimento genuíno do rei Davi. A história é bem, eu acho que todos vocês devem conhecer, mas eu vou sintetizar. Ele teve uma queda com Batseba, pegou a mulher de Urias, né? Teve relações sexuais, engravidou, não conseguiu forjar aquela situação. Chegou o momento de pedir para que colocasse Urias numa zona de batalha muito grande, e ele morreu, e aquilo caiu sobre a vida dele. Mas ele se arrependeu. E é aqui que eu quero chegar, tá? É aqui que eu quero chegar. Salmo 51, gente, ele vem, enquanto eu estava lendo, né? Ele vem como um mapa do arrependimento. É um mapa do arrependimento. E esse mapa do arrependimento, hoje, ele precede o avivamento. Aleluia! Bom, eu não vou ler ele na íntegra, mas eu vou trazer alguns insights sobre versículos específicos, tá? Versículo 1 e 2, quando fala segundo a tua misericórdia, segundo a tua benignidade, traz pra gente que a gente precisa entender que o arrependimento nasce da revelação da bondade de Deus, não do medo dele. É pela benignidade do Senhor que nosso arrependimento precisa ser gerado. Precisa nascer dessa revelação. Não é que vai vir a fúria do Senhor sobre a sua vida e aí você precisa se arrepender correndo, senão já sabe, né? O que vai acontecer. Não é sobre isso, gente. É sobre a bondade do Senhor em te perdoar, independente da situação. No verso 3 a 4, fala um pouco sobre assumir a própria história, né? Então, Davi falou, olha, Pai, eu conheço as minhas transgressões. E é sobre isso que eu comecei a falar lá atrás. Arrependimento é voltar a enxergar, é observar as suas limitações, as suas transgressões e sumariamente confessar a você mesmo. É reconhecer. É difícil, às vezes, a gente reconhecer que existe algo que está ali escondido, ou de alguma forma ou de outra precisa ser mudado. Às vezes é algo que a gente já está acostumado, é algo que vai tirar a gente da zona de conforto. Mas a gente precisa confessar, nós precisamos confessar a nós mesmos primariamente. No verso 5 a 6 fala sobre um arrependimento que toca a raiz e não o sintoma. Diz, desde que te agrades da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aqui vem falando sobre a mudança na raiz e não na superfície, no que é oculto. No que é oculto para o próximo, mas não para o Senhor. E aqui a gente precisa entender sobre a metanoia que provém do Senhor, que é a mudança de mentalidade e atitude. Eu não mudo só o que eu estou fazendo aqui que você está vendo, mas eu mudo o que eu penso sobre aquilo. Eu transformo a minha mente para que a minha mente possa estar transformada e a partir disso os meus atos sejam genuínos. Porque se há mudança de atos, atitudes, mas não de mentalidade, aquilo ali provavelmente vai retornar, vai vir à tona novamente. No verso 7 a 9, cita que a purificação ela é divina, ela provém de Deus. Então, se a gente confessar, Ele vai nos purificar.
10 a 12, Davi pede a recriação, ele não pede um ajuste. Ele fala, Senhor, reajusta tudo. Não, ele fala, Jesus, forma isso de novo. Me transforma, me dá um novo coração. Não faz uma manutenção no meu coração velho, não. Me dá um novo coração, porque a manutenção não vai ser suficiente, não. Eu preciso de algo novo. E é isso que é o avivamento. O avivamento é uma vida nova. No verso 13, fala sobre que após o arrependimento vem a autoridade. Porque diferente disso, é uma coisa que eu estou assim, ruminando dentro de mim. Que a autoridade espiritual, ela só vem depois do arrependimento. Mas a autoridade espiritual, gente, ela não vem com uma imposição de mãos. Ela não vem, eu falo, a unção vem, sabe? Eu confio e acredito nisso. Mas a autoridade espiritual, você só consegue realmente receber a partir do momento que você passa por algo, que você passa por aquilo, que você se sagra campeão sobre aquela situação. E você pode dizer para o outro, olha, eu passei por isso. E eu consegui. E eu posso até te dar a esperança do que pode acontecer na tua vida, porque se eu passei, você também pode. Então eu tenho autoridade para falar sobre aquele assunto, porque eu venci aquilo. Glória a Deus. E aí depois que você tem autoridade sobre aquela questão, o arrependimento espiritual que você teve, trouxe a autoridade, você pode levar esse arrependimento para outras pessoas, mostrar, olha, eu experimentei disso, você também pode. E do verso 14 ao 17, fala um pouco sobre o avivamento que começa no coração quebrantado. Então, o sacrifício que o Senhor quer é somente um coração quebrantado, um coração disponível, um coração que reconhece as suas fragilidades. Todos nós, gente, precisamos entender que o que acontece aqui dentro é diferente do que acontece aí. Mas tudo isso carece de arrependimento genuíno. Então, outra verdade que eu já falei sobre isso, é que não existe avivamento onde não tem quebrantamento. Não existe avivamento onde não existe arrependimento. Não existe avivamento onde a gente não consegue perceber as coisas que precisam ser mudadas no nosso coração. Então o arrependimento ele se transforma em confissão, até mesmo em tristeza. Porque há esse sentimento, meu Deus, caramba, é sério, traz um sentimento de tristeza. Porém, essa tristeza, ela precede a mudança. A mudança, ela precede a autoridade. Ela precede o que o Senhor irá fazer através da sua vida e através do que Ele já modificou na sua vida. E para finalizar, eu estou quase acabando a palavra. Existe algo muito genuíno que foi uma revelação muito linda e maravilhosa do Espírito Santo enquanto eu estava fazendo essa palavra. Que a gente sai de Salmos e vai lá para Apocalipse. Deus, como assim? Eu também pensei, como assim? Bom, existem promessas no livro de Apocalipse para as 7 igrejas. Quer dizer, 5 carecem de correção. Das 7, 5 das 7. E nesse versículo, né, enquanto o Senhor ele vem ali trazendo a correção, ele também traz promessas como bônus caso eles retornem ao que foi solicitado, o arrependimento. Ou seja, olha, você precisa mudar aqui, mas mudando aqui, eu vou te entregar isso aqui. A promessa é precedida pelo que você vai ou não fazer à igreja, né? Não digo vocês igreja, estou falando contextualizando Apocalipse. Então, as promessas, sintetizei também, as promessas que são colocadas como frutos do arrependimento para as igrejas de Apocalipse são restauração do projeto original, restauração do que Deus projetou originalmente para aquela igreja ou para você, provisão que só o secreto com Deus revela,
a absolvição e um novo nome. Eu vivi isso aqui. Eu vivi isso aqui, na prática. A absolvição e um novo nome. Aleluia. Autoridade sobre as nações. Governo espiritual. Acesso profundo à pessoa de Cristo. Proximidade com Cristo. Uma identidade limpa. E o compartilhamento da glória. Tudo isso é reservado para quem se arrepende. Tudo isso está reservado para você também. Acesso, proximidade, intimidade, novo nome, caráter limpo. Tudo isso está reservado para você. Para você. Mas a gente precisa passar por algo antes disso, que é o arrependimento. Então a verdade suprema dessa pregação é que o arrependimento ele abre o nosso coração. Ele traz à tona. Olha aqui, como que está essa realidade do meu coração hoje. O Espírito Santo vem e enche, porque a gente já se arrependeu. Opa, abriu, entendeu? Então eu vou lá e encho. E a autoridade é derramada juntamente com esse derramado Espírito. E é aí que entra o X da questão. É aí que o Espírito Santo, ele entra, ele se apossa, ele transborda e o avivamento começa. Porque o avivamento começou dentro do seu coração. Porque não existe avivamento que não comece com um coração, e às vezes é o seu. Às vezes o avivamento vai começar nessa cidade porque uma pessoa daqui se levantou e entendeu essa palavra. Entendeu sobre arrependimento. Pediu perdão, está aí pedindo perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa. Eu preciso ser preenchida pelo Teu Espírito nesses lugares que eu achava que estava tudo bem. E a partir de uma pessoa aqui, que o avivamento vai tomar Manilha, Itaboraí, Rio de Janeiro. E se for só uma pessoa, está tudo bem. Está tudo bem. Se for só uma pessoa, está tudo bem. Porque o Senhor só precisa de uma pessoa. Ele só precisa de um coração. Agora, se tiver mais, a gente consegue fazer muito mais barulho. Então, meus irmãos, podem se colocar de pé, que eu já estou finalizando. E eu tenho para mim que o Senhor vai fazer algo nesse momento. Então estejam sensíveis ao Espírito. O Espírito de Deus, ele está aqui desde o princípio, desde o início. O Espírito de Deus, ele está aqui, mas existe uma face do Espírito de Deus quando ele se manifesta que é diferente. E ele está pronto. Ele está pronto para se manifestar. Só que para isso a gente precisa fazer um movimento aqui, tá? E esse movimento eu quero que vocês fechem os seus olhos, não olhem mais para mim. Não é mais sobre mim, não é mais sobre o que eu vou falar, mas é sobre o que o Espírito quer que vocês entendam, ouçam e principalmente manifestem. A presença do Senhor, ela vai se manifestar. Algumas pessoas vão começar a sentir esses sentimentos do tipo: o Senhor está me trazendo algo. Às vezes isso vai te gerar uma tristeza, mas às vezes isso também vai começar a te gerar uma sensação de encher, de limpeza, uma sensação de que agora sim eu tô entendendo o que o Senhor está querendo fazer sobre a minha vida. Então pode ser que Ele comece a te empoderar no Espírito. Pode ser que nesse momento você comece a sentir uma presença que é palpável, que começa a mexer algo dentro do teu coração. Só que o que Ele quer de você agora é que você comece a se arrepender. Comece a se arrepender. Senhor, eu me arrependo, Pai, eu me arrependo de não ter te buscado como eu deveria. Eu me arrependo, Jesus, pelo aquele dia que eu estava lá no meu quarto e poderia ter lido a Bíblia e eu fui pegar meu celular. Senhor, eu me arrependo, aquele dia que eu acordei e nem pensei em nada, não pensei no Senhor, fui viver minha vida. Senhor, eu me arrependo de não ter te colocado em primeiro lugar. Senhor, eu me arrependo de não ter te dado a minha primícia.
Pai. Eu me arrependo daqueles dias, Jesus, onde eu poderia ter feito mais e eu não fiz. Senhor, eu me arrependo, não porque é por mim, mas é porque eu quero viver algo novo em Ti. Não porque, Pai, eu quero uma sensação para mim, mas é porque eu quero ser utilizado para expandir o reino de Deus. Senhor, cria em nós, Pai, um coração puro. Cria na Tua igreja um coração puro, Pai. Senhor, um coração restaurado. Renova, Pai, os Teus filhos com um espírito inabalável. Senhor, que possamos ser transbordados pela Tua presença, Pai. Para que possamos transbordar em autoridade do Espírito,
e Ele te livra de todo mal, de todo pecado. Ele vai na tua frente. Ele vai na tua frente. E a gente vai terminar esse período cantando assim, ó. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, porque abriu as fechar. E Ele trabalha pra que Ele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Ele as suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar, como muito novo. Deus está indo na frente.
demais, demais. Quando vocês quiserem vir, as portas estão escancaradas. E eu falo demais. Se alguém maltratou você, fala que eu brigo. E se você quiser voltar para Jesus, ou quiser se arrependeu e quiser fazer uma oração e aceitar esse Jesus tão maravilhoso, nós estamos aqui até o final desse culto. Se precisar ficar, virar a noite com você, eu viro aqui. Coisa que eu não corro é da presença do Senhor. Deus, eu te dou graça. Minha mulher está por aí, ela deve estar preparando. Tá aqui, então eu vou agradecer em nome dela. Agradeço em nome dos jovens. Obrigado por vocês estarem aqui. Vocês não têm noção de como vocês fizeram bem pra gente. Vocês não têm noção, em 38 anos de vida dessa casa, aproximadamente 37 ou 36 anos de juventude, a gente está aqui. E nesse dia tão especial, você está aqui conosco. Nós louvamos a Deus pela tua vida. Agora eu oro, em nome de Jesus. Deus, eu te dou graça por tudo. Eu te dou graça, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Deus, de tudo que eu tenho feito, que me afasta de ti, Senhor. Mas nessa noite eu te peço misericórdia, Deus. Tenha misericórdia de nós, mas por favor, Senhor, não desista de nós, Senhor. Não desista, Deus, de nós. Nós estamos aqui para cada dia mais sermos melhor na tua presença, Senhor. Nos santificarmos a cada dia mais, nos consagrarmos a cada dia mais, nos prostrarmos a cada dia mais, colocar o Senhor como prioridade, o reino como prioridade, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um irmão que está aqui, Senhor. Eu não sei o que eles precisam, mas tu sabes, Deus. Continue guardando, continue acampando os seus anjos ao redor. E se lutas se levantarem, que eles possam entender que o Senhor está lapidando, que o Senhor está modelando, que o Senhor está forjando. Podemos ter sim cicatrizes, Senhor, sim. Mas para saber que nós passamos e foi cumprido o teu propósito. Que possamos gerar vidas através das nossas vidas. Que possamos gerar arrependimento através dos nossos arrependimentos, Senhor. Ah, Pai, que possamos queimar, Senhor, de verdade, num fogo de avivamento de verdade, não de movimento, mas de avivamento, Senhor. Que o nosso bairro seja mudado através de nós, Senhor. Através de nós. Basta um coração, como foi pregado aqui nessa noite, Senhor. E um bairro, uma cidade pode até mudar, Deus. Eu te agradeço por cada vida, Senhor. Continue guardando, cuidando. Continue direcionando. Mas que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Nos dê uma semana extraordinária, Senhor. Uma semana maravilhosa. Nos leve em paz debaixo da tua graça. Nos livra de todo mal, Senhor. É isso que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e te guarde, igreja. Que Deus levante o teu rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos. E todos digam amém.